Eu tenho percebido algo recorrente na vida de muitas mulheres que têm sucesso, são bem-sucedidas, têm resultado naquilo que fazem, amam aquilo que fazem, mas todas elas estão tendo uma mesma sensação e um mesmo problema. Estão sofrendo com a mesma coisa. E antes de qualquer coisa, se inscreva aqui nesse canal para você receber as atualizações e toda hora que entrar um vídeo novo aqui você ser notificada. Você também pode compartilhar para aquela sua amiga, aquela mulher que deseja ter autoconhecimento, esteja passando por alguns conflitos, que ela venha encontrar as respostas aqui. Sendo assim, bora lá começar o nosso conteúdo de hoje. É importante lembrar que todas elas são potentes, vivem do seu propósito, são protagonistas da sua própria vida, mas mesmo assim, esse é o problema que está tomando conta dessas mulheres. Mas o que eu observo é que tem algo em comum em todas elas. Cada uma delas tem uma história de vida diferente, está no seu momento de vida individual, mas todas sentem da mesma forma e todas relatam que vem também de um mesmo lugar. O problema que elas estão vivendo é de desconexão, desconexão com a sua própria identidade. Chegou no momento em que elas falam: quem sou eu? O que que eu quero? Como eu vou continuar daqui para frente? Eu não vejo um caminho. E elas, que também produzem conteúdo e têm uma boa performance no digital, começam a ter vontade de não aparecer por aqui. E essa é uma realidade que está trazendo muita dor e, ao mesmo tempo, muito autoconhecimento. O que que eu vou falar para as pessoas se aqui dentro de mim algo não está em conformidade? Elas começam a se questionar que existe uma incongruência entre algo que está passando aqui dentro delas com aquilo que elas estão expressando para o mundo. É como se ela começasse a enxergar um contraste entre o eu interior e o mundo externo, aquele qual ela se comunica e ela fala, e tantas pessoas se inspiram nela. O que ela sente começa a crescer, começa a incomodar. E a palavra que vem é: eu estou me sentindo uma farsa. Eu estou me sentindo desconectada de quem eu fui, ou de quem eu sou, ou de quem eu quero ser. O sucesso, que antes era um sonho e uma nova realidade de vida aqui no digital, começou a se tornar algo desafiador, algo insustentável, porque muitas precisaram criar um personagem para lidar com tamanha exposição aqui no digital. Ela começou a construir um personagem de performance, um personagem de imagem pessoal, um personagem de atitudes, de compromisso com ela mesma, que na realidade nem ela mais está dando conta. E a grande realidade é que quando esse propósito muda internamente, e sim, nós temos fases, nossos propósitos avançam, evoluem, e aquilo que a gente fazia deixa de ser talvez aquilo que a gente mais amava fazer, para que outra coisa tome esse espaço, para que outro fazer, outro tipo de realização tome esse espaço. E aí é que está o problema. Aquele personagem não sustenta esse novo papel. Esse novo papel que eu quero desempenhar não é sustentado por aquela pessoa que eu criei ou aquela pessoa que eu emanei para que todo mundo acreditasse que era o meu eu verdadeiro. E aí é que começa a treta interna. É nesse momento que corpo e alma pedem uma pausa. A mulher some das redes sociais, pede um tempo e só volta quando ela integra novamente a sua nova vida, a sua nova identidade. E sim, isso é muito comum porque a gente está sempre mudando. A nossa identidade, ela não é a mesma de quando a gente tinha 20 anos, 30 anos, 40 anos. A gente vai fortalecendo a nossa identidade e o nosso autoconhecimento. Naturalmente, nós vamos evoluindo aos poucos. O problema é que aqui na internet, muitas mulheres avançaram. Sabe quando você avança mais rapidamente aquele som, coloca lá no 1.5, 1.8, 2.5, e ela acelerou o processo dela e ela saiu talvez de uma autoimagem bem prejudicada, bem precária em termos de autoconhecimento e de formação e entrou num personagem para poder vender. E nesse momento, quando ela se olha, ela fala: eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais aparecer desse jeito. É aí que a casa cai. É aí que a mulher some. É aí que ela não sabe mais o que falar.
Esse é apenas um dos casos de desconexão que a gente está vendo aqui na internet. A desconstrução daquele personagem que a própria pessoa criou para ela com um intuito que hoje não faz mais sentido. Ela tem como sintomas cansaço, ansiedade, vazio existencial, sensação de ser uma farsa. Aí ela começa a ver que nada daquilo mais tem sentido para ela. Mas o problema não é o digital, é o personagem que ela criou e a identidade que está manchada, quebrada e rachada. A outra dor dessa mulher que se apresenta aqui, ela é consistente nas redes sociais, ela perceber que aquilo que ela comunicava há 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos atrás, ou que ela construiu aqui no digital, hoje não faz mais parte desse acervo natural dela. Ela evoluiu. Da mesma forma que eu falo que uma mulher que está querendo sair de um trabalho e alcançar um outro tipo de profissão se chama evolução de carreira, aqui eu vou chamar de evolução de propósito. Essa mulher tinha um real propósito que hoje não faz mais sentido para ela. Ela mudou internamente, ela mudou o comportamento dela, as habilidades dela, ela evoluiu em competência e por isso, isso que ela deseja fazer hoje é diferente do que ela fazia. Porém, ela fortaleceu essa imagem dela nas redes sociais a tal ponto que ela fala: como que agora eu vou chegar lá e vou dizer que eu estou fazendo outra coisa? Como agora eu vou me apresentar sendo uma pessoa diferente? E aí ela começa a entrar numa confusão mental sobre o tipo de mensagem que ela quer passar, porque essa mensagem de hoje não está mais tão congruente ou não é mais para aquele público que ela tanto falava. Esse também é um caminho onde aquela mulher maravilhosa, competente, que tem muito resultado, ela dá uma puxada de freio de mão e dá um tempo da internet. Talvez você já tenha visto algumas pessoas dando essas sumidas. Todas elas estão vivendo esse mesmo padrão, um padrão de desconexão da sua própria identidade. E o terceiro ponto que faz com que muitas mulheres estejam também vivendo essa desconexão aqui dentro das redes sociais é o excesso de informação. Toda hora alguém chega e fala: faz isso que agora tá dando certo. Aí outra pessoa fala assim: ah, eu tô fazendo isso porque eu não gosto de fazer isso. Aí ela fala: pô, também não gosto de fazer isso, eu quero fazer isso aqui. Ah, mas isso aqui não dá certo. Então ela começa a ficar dividida entre os hackzinhos de marketing digital, ela não se sente marqueteira, ela quer continuar falando daquilo que ela ama. Porém, a forma com que ela faz, dizem que não vende, dizem para ela que ela é muito fofinha, que ela é muito querida, que ela precisa ser mais atirada, que ela precisa ter uma comunicação mais direta ou de uma forma diferente, e isso vai fazendo com que ela paralise. Essa crise de identidade leva diretamente a um processo de interiorização da mulher, porque ela briga com os próprios valores dela, ela não construiu o personagem. Ela só está tentando ser ela mesma quando tudo que está fora diz que ela mesma não vai dar certo. Você sendo como você é, não vai vender. Você não tem lugar ao sol na internet falando disso ou sendo assim. E aí ela começa a comparar o conteúdo dela com o de outras pessoas e ela vê que ela não tem aquele jeito de comunicação. Então ela fica se comparando e nessa comparação ela paralisa. E ela fala: poxa, mas eu vou ter que criar um personagem? Ela vai ter a mesma dor, né? Se ela criar esse personagem, ela vai voltar para o mesmo ponto de agora. Mas isso rompe com o valor dela, ela não consegue. Então, ela está buscando a forma de comunicação dela, que é uma forma verdadeira e uma forma que seja duradoura, apesar dos modismos da internet. Mas entende que a desconexão, a sensação de desconexão em todas essas mulheres é a mesma? Todas elas estão sendo influenciadas por um momento moderno de muita agilidade nas informações e de mudanças muito rápidas. E o que que isso traz para dentro da gente, sob o ponto de vista da psicologia e das terapias, e principalmente da espiritualidade, que eu gosto muito de associar a espiritualidade com a abordagem da psicologia que eu sigo, é entender o quanto eu, quando me desconecto, eu deixo de ser quem eu vim para ser. Em todos os casos, eu estou negando a minha verdade. Em todos os casos, eu estou olhando para fora, estou evitando me assumir, estou evitando ser autêntica, estou evitando ser eu mesma. E somente quando eu decido que eu sou o que sou e eu vou me conectar com as pessoas que querem o que eu tenho para dizer, da forma que eu sei dizer,
é que isso vai mudar internamente. Dentro da pirâmide de Maslow e também da espiritualidade, quando a gente fala sobre legado e quando a gente fala sobre a pirâmide do desenvolvimento humano, ambas mostram que o ápice, que o topo dessa pirâmide fala sobre identidade, fala sobre legado. Se você se encontra desconectada da sua identidade, você não vai conseguir deixar o seu legado. Você não vai conseguir evoluir na sua comunicação interna para que você possa deixar a sua marca no mundo. Então, começa a pensar sobre a sua vida nesse momento. Se você está sentindo essa desconexão, porque você construiu um personagem, está na hora de desconstruir, porque nem você mais consegue sustentá-lo. E sim, personagens não são sustentáveis. Se você está se comparando com a mensagem do outro e você quer fazer do seu jeito, mas tem muito ruído externo que está se conectando com o seu ruído interno, e qual é o seu ruído interno? Se comparar. Quando você se compara, você já tem um ruído interno que está se conectando com quem está fora, com o que estão dizendo do que está fora de você. Ou se simplesmente a sua missão evoluiu. E se aquele público que você falava, sobre aquilo que você falava não faz mais sentido, e você ainda se sente presa em mudar, faça um comunicado aberto, assuma o seu lugar agora. Olha para o seu lugar e fala assim: é aqui que eu quero sentar, nessa cadeira que eu quero sentar hoje. Eu evoluí e a partir de agora eu falo com tais pessoas sobre tais temas. Quando você assume isso, você tira toda a inquietação interna. Mas isso serve para quem está com problema de identidade na comunicação e na performance e na apresentação, e principalmente também para quem tem a mesma situação, só que está tendo que desmontar, desconstruir aquilo que era o seu personagem, aquilo que você construiu em cima de um palco que realmente era só uma representação e de nada havia você ali dentro. Pensa nisso e depois você me conta aqui nos comentários se você já sentiu isso, se você identifica isso nas pessoas ou se você sente que você está passando por uma dessas situações de desconforto interno, por uma desconstrução ou por uma dificuldade de assumir a sua autenticidade. E não esquece de dar um joinha aqui embaixo para que esse vídeo apareça para mais e mais pessoas que, assim como você, está buscando ferramentas e conteúdo para você evoluir e crescer também na sua vida pessoal e profissional.